Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Marcelo, beleza? Obrigado pela parceria, fico muito feliz aí de poder contribuir um pouquinho com as aulas de educação física. O conflito do qual a torcida do Santos canta, né, e muita gente acaba, enfim, valorizando muito, com muita razão, né, o time de Pelé e companhia, lá no final da década de 60, é a Guerra de Biafra, ou também conhecida como Guerra Civil Nigeriana. Ela aconteceu entre os anos de 1967 até 1970 e é um reflexo do processo de conquista por parte dos europeus, especialmente aí de ingleses, na região da Nigéria. A Nigéria é um país com muita tradição no futebol e tal, e especialmente na região da Nigéria, ali no final da década de 60, o país havia se tornado independente exatamente em 1960, mas em 67 dois grupos étnicos que viviam na região, os Igbo e os Hausa, entraram em conflito armado, e os Igbos fundaram uma espécie de uma república na região chamada de República de Biafra. E nesse momento, nesse contexto todo, para ser mais exato, em 1969, o Santos, que já fazia diversas excursões no mundo, inclusive a equipe do Santos era muito cotada para fazer jogos com várias equipes para finalidades de propaganda dos governos ou para alguma finalidade política, inclusive. Futebol, por mais que muita gente não ache, ele tem uma finalidade política ao longo da história. E em 1969 o governo nigeriano resolveu trazer o Santos para fazer alguns jogos ali. Só que tem uma questão muito controversa, embora muitos torcedores, aí a minha intenção não é ofender nenhum torcedor do Santos, canta, na verdade, que o Santos parou uma guerra, mas há uma pesquisa que foi feita recentemente, para ser mais exata, no ano de 2019, pelo José Paulo Florenzando, que é professor da PUC São Paulo, e nessa pesquisa o Zé Paulo Florenzano não encontra indícios de que fato o Santos parou uma guerra, até porque o lugar onde o Santos jogou não era, já era um território que já tinha sido reconquistado pelo governo nigeriano. Então o próprio pesquisador, ele questiona, não fazia muito sentido o governo nigeriano chamar o Santos para jogar num território no qual ele não controlava. Há aí, por exemplo, em algumas referências que a gente encontra pela internet, que o governo autorizou que os povos, enfim, que assistissem os jogos, mas eram em territórios todos que eram controlados pelo governo até então. A República de Biafra, em 69, ela já tinha sido, de alguma maneira, controlada pelo governo. É claro que isso não significa que exista um lado bom ou um lado mau. Algumas estimativas falam que o conflito teve aí cerca de 1 milhão até 2 milhões de mortes, direto ou indiretamente relacionados. Então é muito importante pensar nisso. E acho que existe também muita confusão, e também muitas informações que são desencontradas. Eu posso depois enviar a referência na qual eu estou me baseando para poder afirmar o que eu estou afirmando, mas é claro que isso não tira a grandeza do Santos de Pelé, que era um time, talvez o principal time do mundo na época. Beleza? Um abraço, obrigado, tchau, tchau. Pessoal, tudo bem? Desafio eu vou tentar cumprir. Já adianto aqui que o espaço é pequeno em casa, então eu vou improvisar algumas coisas. Beleza? Legal. Só queria destacar aqui a camiseta da União Soviética, que é uma seleção muito importante aí nas décadas de 50, 60 e até o início da década de 70 no século 20. Abraço. Vamos lá, Marcelo. Olha o desafio, hein? Vamos lá. Olha lá, hein? De primeira. Como eu não tenho bola de futebol em casa, providenciei umas meias aqui. Beleza?